Hoje nós, de manhã, estava ouvindo o pessoal conversar. Existe uma diferença muito grande quando você recebe uma iniciação. Tá? Nós, normalmente, quando a gente realiza uma iniciação, entra dentro de uma ação espiritual diferenciada, o que acontece? Entramos em um outro estágio de ação. O pessoal posicionando as câmeras para a gente poder... A gente vai ter que pedir direitos de imagem, né? Dou R$10. Pago 10 só. É que nem uma escada, né? Se nós formos avaliar isso aí. Você pode poder criar um raciocínio. Quando a gente está dentro de um padrão aqui, desse padrão, o que acontece? Aqui estão os nossos amiguinhos, os nossos irmãozinhos que estão conosco ali, que até já se estava comentando. Aquela turminha. Quando você está com eles, ali, isso daí é encarnado e desencarnado, tá? Não sei se isso já ocorreu com vocês. Às vezes a gente faz parte de um núcleo de convivência. Quando você passa a se espiritualizar, quando você passa a ter um novo comportamento, uma nova filosofia de vida, aquele grupo que estava na ação profana da existência passa a criar uma situação de diferenciação com você. E isso você percebe. Você percebe porque você passa a não ter mais assuntos, passa a não ter aquela situação de você estar junto com aquelas pessoas mesmo. Tá? Isso daí eu falo os encarnados. E existe aqueles irmãozinhos do lado espiritual que vieram junto conosco, inclusive, na ação da evolução do espírito, né? Estão dentro dessa mesma união, desse mesmo grupo de espíritos. Só que muitos fazem parte do lado espiritual. E muitos desses irmãozinhos, eles se encontram em que estágio? Em um estágio, em um patamar, creio eu que perto de alguns de nós, já dentro de uma situação diferente. Então, quando você sobe um degrauzinho, o que acontece? O pessoal se preocupa. Ah, poxa vida, ele está se distanciando de mim, né? Ele está subindo um degrauzinho, então existe uma diferença já de vibração. E quando você passa a ter essa diferença de vibração, tem duas situações. Uma é você se adaptar a esse novo padrão, porque é um padrão. É um padrão. Um grau, como eu comentei ontem com vocês, quando vocês atingem um determinado grau, é algo conquistado. Tá? Agora, uma é você ter o grau, outra é você sustentar o grau que você recebeu. Então, para você sustentar o grau que você recebeu, é lógico, você vai ter que se adaptar àquele tipo de energia, àquele tipo de situação que se criou, diferenciado. Tá? Isso daí é uma situação que todas as pessoas, independente de trabalho espiritual, vai passar. Porque você atinge um nível de consciência, você atinge um nível de ação espiritual, e aquilo ali cria um novo campo de ação. Esse novo campo de ação, de existência, para você se adaptar energeticamente, mentalmente, ele tem um padrão, ele tem um percurso a ser percorrido por cada um de nós de forma diferente. E como eu falei, você subiu um degrauzinho nessa escala, os caras aqui eles começam a tentar puxar você para baixo de novo, falar, pô, meu, por que você quer ficar tão longe da gente assim? Né? Então, entre os desafios naturais, entre as situações, às vezes até dentro da família a gente percebe isso. Dentro da própria família a gente percebe esse tipo de situação, entendeu? Então é importante a gente falar sobre isso porque é uma ação que muitas vezes a gente sente. Quando você sobe mais um degrauzinho, aí os caras ficam malucos, né? Até o ponto de quê? De você subir um determinado degrau mesmo, grau espiritual que você passa a possuir, aí que é onde você não vai sofrer esse tipo de impacto tão intenso como muitas vezes a gente passa a sofrer no início da nossa trajetória ou quando você entra dentro de um campo de ação diferenciado. Então esses impactos
a gente tem que interpretar de uma maneira muito positiva. Tá? Eu até falo para o pessoal que faz atendimento, eu não sei se vocês que fizeram o nível 1 já tiveram a oportunidade de atender pessoas. Tá? Mas no atendimento a gente observa muito isso. A gente fala assim, vai fazer o tratamento, procure criar um sistema de você fazer 6 vezes consecutivas, a cada 7 dias, aquele atendimento para aquela pessoa. Você trabalha um ciclo de situação na vida da pessoa. E às vezes não é uma vez você resolve as cargas, atua sobre as situações espirituais mais intensas, mas existe uma questão de você fazer com que a pessoa energeticamente e espiritualmente esteja se adaptando à nova questão da espiritualidade dela. Tá? Então você também trabalha a consciência da pessoa para que ela possa se recuperar, para que ela possa se elevar. Se a pessoa for receber um atendimento espiritual dentro do portal e você não trabalhar essa conscientização, não trabalhar esse lado psicológico, ela vai voltar a ter aquele mesmo padrão anterior. Então não adianta a pessoa querer passar por um atendimento e querer milagre. Tá? Depende, eu costumo dizer dentro dos meus tratamentos com as pessoas que são assistidas, que depende delas. Existe uma parte grande da espiritualidade, mas depende de cada pessoa que está sendo assistida, de cada pessoa que está sendo trabalhada, a também fazer a sua parte. O que é a sua parte? É exatamente estar dentro desse padrão positivo da fé, do bem, do perdão, que a gente tem um entrave muito grande conosco às vezes. Às vezes nós não nos perdoamos por algumas coisas, isso às vezes até inconsciente, a gente passa a se cobrar de uma forma muito intensa sobre determinadas situações que não tem como você transformar mais porque já faz parte do eco passado. Então você tem que ter a tranquilidade para você perdoar alguns aspectos que estão relacionados a você, para você criar uma nova perspectiva positiva para o futuro. Tá? Então isso daí para nós e para a pessoa que vai ser assistida é a mesma coisa. A pessoa vai passar dentro do seu trabalho, ela tem que ser orientada nesse lado positivo da vida. Tá? E uma coisa que eu costumo falar que é extremamente interessante, a explicação do portal do raio vermelho. E falar para a pessoa que as coisas elas funcionam como ecos. Como ecos mesmo, eu tenho um eco e coisas do passado eles influenciam. Então a gente tem que trabalhar essas situações para cortar os negativismos. E a vibração mental, espiritual do momento, ele vai influenciar lá na frente, o que você vai estar projetando para o seu eco futuro. Então essa situação do portal do raio vermelho ele é importante para a pessoa que vai ser assistida, exatamente porque você traz a questão da conscientização. Tá? Daquilo que ela pode fazer para se melhorar. Então, vocês enquanto já subregentes do Mistério dos Portais, a gente tem que ter esse foco direcionado de uma maneira bem interessante. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou pedir para que vocês montem em cima do símbolo da 14ª chave o seu portal. Nós vamos ativar, quero que vocês coloquem todos os elementos do nível 1, as estolas, porque nós vamos fazer aquele atendimento de um para com o outro. Eu vou fazer uma prática, tá bem? Vou pegar um dos portais, vou fazer uma prática. Vocês vão fazer as anotações, que é o nível 1, com o acréscimo das vibrações do nível 2. Tá bem? Lembrando que tudo que nós vamos realizar sempre dentro dos portais, ele vai estar sempre fundamentado naquilo que vocês aprenderam no nível 1. Depois o que acontece? As situações do nível 2 que se agregam, e o nível 3 ele cria uma diversidade maior, porque entra muita coisa, daí uma coisa, situação para quem for fazer o nível 3 vai lá na frente, para a gente poder observar isso. Tá bom? Então vamos colocar todos os elementos e montar os